Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ontem, no decorrer da discussão dos diplomas inerentes ao Estatuto de Dirigente Desportivo, ficaram várias questões por esclarecer. Assim, vou procurar fazê-lo de forma a que não restem dúvidas de que a proposta do PSD é uma proposta séria e equitativa e que tem como objetivo possibilitar melhores condições aos dirigentes desportivos em regime de voluntariado que sintam a necessidade de recorrer a este estatuto, pois acreditamos que o mesmo favorece o desempenho e contribui para a capacitação dos dirigentes desportivos. Mas vamos por partes. Ontem foi dito nesta Casa pela deputada Mafalda Gonçalves que o único artigo inovador do PSD era o crédito de horas. Mas, senhora deputada, legislar não é apenas criar artigos, é também os eliminar quando assim é necessário. É adaptá-los à realidade de acordo com as necessidades de regulamentação. E foi o que fizemos. Legislar não é um concurso de vaidades para ver quem apresenta mais inovações. Legislar é regulamentar quando assim é necessário, é eliminar aquilo que já não faz sentido. E os senhores deputados, pelos vistos, concordaram porque eliminaram os mesmos artigos que o PSD, ou seja, fizeram uma cópia. Para além de eliminar, corrigimos e criamos, mas com base em critérios sólidos e equitativos. Não vamos legislar sobre algo que já existe, como fizeram Vossas Excelências. Clarificamos o próprio regime aplicável por remissão por lei existente. Enfim, é tão mais fácil quando o PSD faz o trabalho mais robusto para a oposição, depois vir dar o ar da sua graça. Nunca é demais relembrar que o PS primeiro não tinha propostas, não tinha ideias, queria um grupo de trabalho. De repente, depois do PSD ter o trabalho de pesquisa e estudo feito, vem o PS com uma proposta idêntica à que propomos, apresentando as chamadas inovações, sem qualquer sentido, pelas razões já expostas ontem, mas que vale a pena relembrar. O trabalhador estudante tem já um regime específico, por essa razão o artigo 9º, referente à carreira dual, não colhe. As despesas dos dirigentes desportivos com a sua atividade são totalmente reembolsáveis, pelo que o apoio ao imposto único de circulação previsto no artigo 14 não faz sentido, ainda mais quando o PS pressupõe que todos os dirigentes desportivos têm viatura própria. Quanto à proposta para a criação de uma bolsa de horas para serviço voluntário, artigo 13A, é notório que há aqui uma grande confusão. O PS ainda não percebeu qual o âmbito deste estatuto. O âmbito deste estatuto são os dirigentes desportivos, membros dos órgãos estatutados das associações, clubes e outros órgãos e promotores de atividades desportivas, desde que constem dos registros da Direção Regional do Desporto. Os responsáveis pelas secções, os treinadores, diretores, os fisioterapeutas, são colaboradores e não são enquadrados no âmbito deste estatuto. Estamos a falar de funções diferentes que devem ter um tratamento diferenciado. Aquilo que o PS propõe é uma tremenda atrapalhada e pretende apenas iludir os dirigentes e colaboradores das nossas instituições desportivas, porque o que propõe não pode ser contemplado neste estatuto. Quanto à formação, a Sra. Deputada Mafalda Gonçalves não fez o trabalho de casa em relação a esta matéria, quando exige que a Direção Regional do Desporto assuma as despesas com a mesma. É que, Sra. Deputada, as despesas com a formação de dirigentes desportivos são elegíveis no âmbito do respectivo apoio à atividade, previsto no PRAD, e a Direção Regional de Desporto comparticipa também as entidades desportivas regionais que organizam formações de recursos humanos. Logo, esta pretensão não faz sentido porque já está contemplada. São estas medidas que o PS, pela voz da Sra. Deputada, considera de arrojadas, ambiciosas e realistas. Quanto ao Sr. Deputado Paulo Alves e à sua dúvida relativamente ao setor privado e à perda ou não de rendimentos, no diploma do PSD, no artigo 18, direito subsidiário, somos remetidos para o Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário, que no seu artigo 6º, número 2, diz o seguinte: caso as entidades empregadoras decidam assumir os encargos remuneratórios correspondentes às faltas dadas pelos dirigentes associativos voluntários ao seu serviço, tais encargos serão considerados custos ou perdas, para efeito de IRC, sendo levados a custo em valor correspondente a 120% do total. Por outro lado, se for utilizada a figura da requisição para participação em atividades desportivas, o pagamento das remunerações a que os dirigentes tenham direito são assumidas pela Direção Regional do Desporto. Isto consta na lei, não é nenhuma novidade.
Aliás, é necessário também ter em consideração as próprias convenções coletivas de trabalho, que podem ter normativos mais vantajosos quanto a esta matéria. Quanto à intervenção do Sr. Deputado Ricardo Lume e a acusação de que, com a proposta do PSD, passará a haver dirigentes de primeira e dirigentes de segunda, digo-lhe que tal não corresponde à verdade. Numa instituição há funções de maior responsabilidade e consumo de tempo, de forma que o crédito de horas deve ser destinado a 2 elementos que desempenham as funções mais exigentes. O Sr. Deputado também questionou o artigo 3º, que diz respeito à equiparação. Um artigo mantido na proposta do PSD e do PS, e que constava no anterior diploma, aludindo a que o mesmo discrimina os restantes dirigentes desportivos. Mas, sinceramente, não percebemos a sua posição, pois o mesmo tem o objetivo de contribuir para o funcionamento da instituição que o solicita, tendo por base uma proposta da direção. Sem proposta da direção, que é o órgão executivo, não há equiparação a um outro elemento para ser dirigente desportivo. Continua tudo nas mãos da direção. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo Regional construiu instalações desportivas descentralizadas e que permitem a prática de diversas modalidades. Mas são os dirigentes desportivos que dão uso e vida a essas instalações através da promoção e dinamização da prática desportiva. Com esta proposta, queremos valorizar o papel do dirigente desportivo em regime de voluntariado, pois entendemos que estes são peças fundamentais no sistema desportivo regional, porque sem eles a dinâmica desportiva seria definitivamente outra. Sem estes voluntários, o desporto regional não teria o resultado nem o brio que têm, não existiriam tantos clubes e associações, nem haveria a dinâmica que hoje existe neste território. Daí insistimos na diferenciação do número de créditos de hora, tendo por base a demografia federada, o número de clubes e modalidades, presenteando aqueles que mais trabalho têm, atendendo à sua atividade desportiva. Pelo contrário, a proposta do PS pretende atribuir horas iguais a todos os dirigentes, sem discriminar positivamente quem mais dá ao desporto e à região. Entendemos que esta proposta do PSD é um reconhecimento, mas também um incentivo a todos os dirigentes desportivos regionais para que continuem a fazer o excelente trabalho que têm feito e que o façam com melhores condições. Muito obrigada.